O mercado de capitais. Um nome que pode parecer assim meio complexo à primeira vista. Mas olha, sua função é vital para a economia de qualquer nação. No Brasil, não é diferente. Ele funciona como uma grande ponte. De um lado estão as empresas. Elas precisam de recursos para crescer, inovar, gerar empregos. Do outro lado estão os investidores. Pessoas, fundos, instituições com dinheiro disponível. Eles buscam rentabilidade para suas economias. O mercado de capitais conecta essas duas pontas. Ele permite que o dinheiro flua. Essa conexão é fundamental. As empresas conseguem financiamento. Elas podem expandir suas fábricas, lançar novos produtos. Podem contratar mais trabalhadores. Isso movimenta toda a economia. Gera renda, impostos e desenvolvimento. Para os investidores, é uma oportunidade. Eles se tornam sócios de empresas promissoras, participam dos lucros, constroem patrimônio. É um ciclo virtuoso, um ciclo que impulsiona o progresso. Sem um mercado de capitais forte, o país perde dinamismo. Pense no mercado de capitais como o coração da economia. Ele bombeia o dinheiro necessário para que os órgãos vitais funcionem. Esses órgãos são as empresas. Pequenas, médias ou grandes. Todas podem se beneficiar. Quando as empresas vão bem, o país vai bem. Mais empregos são criados. A qualidade de vida da população pode melhorar. Por isso, entender e fortalecer o mercado de capitais é uma tarefa de todos. É pensar no futuro do Brasil. Portanto, a importância do mercado de capitais transcende os números. Vai além das cifras negociadas diariamente na bolsa. Ele é um instrumento poderoso de transformação social e econômica. Permite que boas ideias se tornem realidade, que projetos saiam do papel, que o Brasil alcance seu pleno potencial de crescimento. A história desse mercado no país é uma jornada de desafios e superações. Uma jornada que continua até hoje, em 2025, e que merece ser contada. A história do mercado de capitais no Brasil começa há muito tempo. No século XIX, o país ainda era um império. A economia era predominantemente agrícola. Café, açúcar, produtos primários dominavam a pauta de exportações. A indústria ainda engatinhava. Nesse cenário, surgiu a necessidade de um local para negociar títulos e valores. Um embrião do que conhecemos hoje. Foi assim que nasceu a primeira Bolsa de Valores do Brasil, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Ela foi fundada em 1845, uma iniciativa pioneira, inspirada em modelos europeus. Seu objetivo era organizar as negociações de ativos financeiros, ações de companhias, títulos da dívida pública. Mas o contexto era desafiador. A cultura de investimento em ações era incipiente. Poucas empresas tinham capital aberto, o crédito era escasso, as informações financeiras eram limitadas. A economia brasileira vivia sob o signo da agroexportação. O foco não estava no desenvolvimento de um mercado de capitais robusto e diversificado. A primeira lei que tentou organizar minimamente o setor surgiu ainda no Império. O Código Comercial de 1850 trazia algumas disposições, mas eram regras gerais. Não havia uma regulamentação específica e detalhada para o mercado de capitais. As negociações eram restritas. O volume era baixo. A liquidez, ou seja, a facilidade de comprar e vender os papéis, era pequena. Era um mercado para poucos, com pouca influência no dia a dia da economia nacional. Essa fase inicial foi marcada por um desenvolvimento lento. A instabilidade política e econômica do país contribuía para isso. Crises financeiras internacionais também tinham impacto. A mentalidade da época era outra. O investimento em terras era visto como mais seguro e tradicional. O mercado de ações era visto com desconfiança por muitos. Faltava educação financeira. Faltava um ambiente de negócios mais estável e previsível. Eram os primeiros passos de uma longa caminhada, uma caminhada cheia de obstáculos.
Durante muitas décadas, o mercado de capitais brasileiro permaneceu tímido. Seu crescimento foi lento e gradual. Vários fatores explicam essa lentidão. A economia do país passou por altos e baixos. Períodos de inflação alta desestimulavam o investimento de longo prazo. A preferência era por aplicações mais seguras e com retorno rápido. As empresas, em sua maioria familiares, resistiam a abrir seu capital. Temiam perder o controle do negócio, ou não viam necessidade de buscar recursos na bolsa. A ausência de uma cultura de investimento em ações era um grande obstáculo. A população em geral desconhecia o funcionamento da bolsa. Investir era visto como algo para especialistas ou para os muito ricos. Faltava informação clara e acessível. As escolas não ensinavam sobre finanças pessoais. As instituições financeiras também demoraram a popularizar esses produtos. O foco estava em empréstimos e outros serviços bancários tradicionais. O mercado acionário ficava em segundo plano. Além disso, a estrutura do próprio mercado era fragmentada. Existiam diversas bolsas de valores espalhadas pelo país: Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Bahia, Pernambuco. Cada uma com suas próprias regras e sistemas. Isso dificultava a integração e a eficiência. Não havia um mercado nacional unificado. A liquidez se concentrava em poucas ações. Muitas empresas tinham seus papéis negociados esporadicamente, o que aumentava o risco para o investidor. Outro ponto crucial era a falta de proteção ao investidor minoritário. As leis eram insuficientes para garantir seus direitos. Casos de manipulação de mercado ou de informações privilegiadas minavam a confiança. Sem confiança, não há mercado forte. As empresas controladoras muitas vezes tomavam decisões que beneficiavam apenas a si mesmas, prejudicando os acionistas menores. Esse cenário começou a mudar apenas em meados do século XX, com a percepção de que um mercado de capitais desenvolvido era essencial. As décadas de 1960 e 1970 representaram um divisor de águas. O Brasil vivia um período de intenso crescimento econômico, o chamado milagre econômico. O governo percebeu que, para sustentar esse crescimento, era preciso fortalecer o mercado de capitais. Era necessário criar mecanismos para financiar as empresas nacionais e para atrair o investimento privado. Foi nesse contexto que surgiram leis e instituições fundamentais, uma verdadeira revolução no setor. A Lei nº 4.728, de 1965, conhecida como a primeira lei do mercado de capitais, foi um marco. Ela estabeleceu as bases para a organização e o funcionamento do sistema financeiro, disciplinou a atuação das bolsas de valores, criou incentivos fiscais para o investimento em ações, abriu caminho para a modernização. Essa lei foi complementada por outras normas importantes, como a Lei das Sociedades Anônimas, de 1976, que trouxe mais transparência e proteção aos acionistas. Outro passo decisivo foi a criação da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, em 1976. Uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. Sua missão: fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. A CVM passou a ser o xerife do mercado, combatendo fraudes, garantindo a divulgação de informações pelas empresas, protegendo os investidores. Sua atuação foi crucial para aumentar a credibilidade e a segurança do mercado. Nesse período, também houve um esforço para expandir o número de empresas com ações na bolsa e para atrair mais investidores. Surgiram os fundos de investimento, que permitiam que pequenos investidores aplicassem em ações de forma diversificada. As bolsas de valores se modernizaram, adotaram novos sistemas de negociação. Apesar dos avanços, o mercado ainda enfrentava desafios. A inflação alta persistia, e crises econômicas internacionais continuavam a afetar o Brasil.
mas a semente da transformação estava plantada. A partir dos anos de 1990, e especialmente no século XXI, o mercado de capitais brasileiro entrou em uma nova era. A era da modernização tecnológica e da consolidação. A globalização e a abertura econômica do país impulsionaram essas mudanças. A competição internacional exigia um mercado mais eficiente, ágil e transparente. As antigas bolsas de valores, com seus pregões viva voz, começaram a dar lugar a sistemas eletrônicos de negociação. Uma transformação silenciosa, mas profunda. A tecnologia revolucionou a forma de operar no mercado. As ordens de compra e venda passaram a ser executadas por computadores, em frações de segundo. Isso aumentou a velocidade e o volume das negociações, reduziu custos e democratizou o acesso. Qualquer investidor, de qualquer lugar do país, poderia participar. As bolsas regionais, que antes tinham sua importância, foram perdendo espaço. O mercado caminhava para uma concentração, para a criação de uma bolsa única e forte. Esse processo de consolidação culminou na criação da BM&F-Bovespa, em 2008. Resultado da fusão da Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BM&F, com a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa. Nascia ali uma das maiores bolsas do mundo em valor de mercado. Mas a evolução não parou por aí. Em 2017, a BM&F Bovespa se uniu à CETIP. A CETIP era a central depositária de títulos privados e derivativos. Dessa união surgiu a B3 Brasil, Bolsa, Balcão. Uma infraestrutura completa para o mercado financeiro. A B3 hoje é muito mais do que uma bolsa de valores. Ela oferece serviços de negociação, compensação, liquidação e registro. Para ações, derivativos, títulos de renda fixa, moedas, commodities. É uma peça fundamental da engrenagem financeira do país. Sua atuação garante a segurança e a transparência das operações. A consolidação trouxe mais robustez e visibilidade internacional para o mercado brasileiro, preparando o terreno para um novo ciclo de crescimento, um ciclo que veria a chegada de milhões de novos investidores. Nos últimos anos, especialmente a partir de 2019, o mercado de capitais brasileiro viveu um fenômeno notável. Um aumento expressivo no número de investidores pessoas físicas. Milhões de brasileiros descobriram a Bolsa de Valores. Antes, um universo restrito a poucos. Agora, mais acessível. Diversos fatores contribuíram para essa mudança. A queda histórica da taxa básica de juros, a Selic, foi um deles. Com a renda fixa pagando menos, muitos buscaram alternativas mais rentáveis, como as ações. A tecnologia também desempenhou um papel crucial. O surgimento de corretoras digitais com plataformas amigáveis e custos baixos facilitou o acesso. A popularização da internet e das redes sociais disseminou informações sobre investimentos. Influenciadores digitais de finanças ganharam destaque. Tutoriais, vídeos, cursos online. O conhecimento sobre o mercado de capitais se tornou mais democrático. Essa nova onda de investidores trouxe mais liquidez e dinamismo para a bolsa, mas também novos desafios. Apesar do avanço, o mercado brasileiro ainda enfrenta obstáculos. A volatilidade, comum em mercados emergentes, pode assustar os investidores menos experientes. A necessidade de aprimorar a governança corporativa nas empresas é constante, para garantir a proteção dos minoritários e a transparência. Atrair mais empresas para abrir capital na bolsa também é um desafio, ampliando as opções de investimento. E a educação financeira continua sendo uma prioridade, para que os novos investidores tomem decisões conscientes. Olhando para o futuro, em 2025, o potencial de crescimento do mercado de capitais no Brasil é imenso. Mas, para que esse potencial se concretize, são necessárias políticas públicas consistentes, que incentivem a poupança de longo prazo, que garantam a estabilidade econômica.
e que fortaleçam as instituições. Um mercado de capitais forte e inclusivo é essencial para o desenvolvimento sustentável do país, para financiar a inovação, a infraestrutura, as empresas e para construir um Brasil mais próspero para todos. A jornada continua e o Jornal Nacional seguirá acompanhando cada passo.